Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre as polêmicas em relação à viagem que eu fiz pro Rio. Pra quem não me acompanha, então acompanha lá, @moranguete no Instagram, no Facebook, no Twitter. Twitter eu não posto muito, mas eu acho que eu vou começar a largar um pouco das minhas acidezes lá. Não parece, né? Porque eu sou good vibes também, mas sou uma pessoa bem ácida. Acho que é a rede pra isso. Mas voltei aqui ressacada e recém-chegada de viagem, bem dizer, né? Pra falar um pouco com vocês sobre as polêmicas que rolaram em relação à minha viagem. Eu resolvi fazer essa viagem há muitos anos. Na verdade, quando eu fui pro Rio a primeira vez, eu cheguei em casa e disse, cara, o próximo aniversário eu vou passar no Rio de Janeiro. Meu próximo aniversário eu vou passar no Rio de Janeiro de novo. Né? Vou passar no Rio de Janeiro. Aí veio o Covid. 15 dias depois que eu voltei de viagem. Não, nem isso, uma semana depois. Fechou tudo e tudo mais, Covid, 2 anos Covid. E aí eu tinha mudado de plano, eu vou conhecer São Paulo, porque São Paulo também é bem legal, tem muito rolê cultural, eu amo museu. Já me apaixonei pelo Museu do Rio. Mas aí no fim mudei de ideia. Rolou a possibilidade da folga, porque eu trabalhei a mais vários dias, feriado, final de semana, sábado, domingo e tudo mais. E aí foi aprovadas as minhas folgas, eu resolvi tirar no meu aniversário, fui pro Rio, porque mora lá minha melhor amiga. E o Rio tem praia e tudo mais, né? Tipo, se eu tivesse sem grana, eu simplesmente podia ir pra praia e já ia curtir pra caramba, porque lá é muito lindo. Aí resolvi ir pra lá. Fiquei na casa da minha melhor amiga e escrevi um texto sobre a coragem de fazer as coisas sozinha. Porque, cara, eu passei o meu aniversário sozinha. Eu comprei um pacote pra ir pra Angra. Então, Angra fica a 3 horas do Rio de Janeiro. E eu passei o dia lá, depois voltei, cheguei super tarde em casa, né, na casa da minha amiga. Mas eu passei o dia sozinha. Eu fiz amizades lá? Fiz, porque eu sou uma pessoa comunicativa. Mas eu não fui com ninguém, eu estava sozinha. E aí as pessoas começaram quem não faz nada sozinho, né? Quem nunca fez uma viagem sozinho, é sempre com o marido, é sempre com alguém, né? Normalmente pago por outra pessoa ainda. Eu tenho orgulho de dizer que paguei minha viagem, tá? Porque, enfim, depois eu falo pra você sobre isso. Mas vou fazer um vídeo explicando como eu me organizei pra conseguir fazer a viagem de boas. Mas, enfim, a questão é a seguinte. Eu fiz um texto falando sobre ter coragem de fazer as coisas. Porque eu conheço muita gente que é estável financeiramente, que já tá na meia idade, que, né, já tá formado, já tem um emprego legal e não faz nada sozinho. Tem que ter sempre alguém. Tem gente, inclusive, que aceita relacionamentos lixo com pessoas que não gostam pela necessidade de ter uma pessoa do lado. E só faz essas coisas, só viaja, só vai a museu, só vai a cinema se tiver com alguém do lado. Porque se não tiver, não vai. Então era mais nesse tom, assim, sabe? De tipo, cara, tu tem que ter coragem pra enfrentar certas coisas. Eu mesma tinha um tabu gigante quando eu comecei nesse meu processo lá atrás de autoconhecimento. Eu me sentia mal em certos ambientes. Claro, tem toda uma questão racial por trás. Às vezes, se tu tá num restaurante mais caro, tu não vai ver uma pessoa preta naquele restaurante. Muitas das vezes rola isso. E aí, tu fica meio assim, tu já te sente incomodado, porque tu é a única pessoa preta do rolê. O tratamento tu sente que não é tão legal, infelizmente. Eu já fui em lugares onde eu não fui bem tratada e era claro o viés racial. Mas é isso, tipo... então, é um tabu também interno, sabe? A sociedade meio que ela prevê que aos 27 anos, que é a idade que eu tenha, eu já esteja casada, já tenha saído da casa do meu pai, ou enfim, em vias de, e esteja viajando com alguém e não sozinha. Então, quando eu ia falando que eu ia fazer essa viagem, mas tu vai sozinha? E eu, sim. Tipo, vou. Nossa, em Angra também me perguntaram se eu tava sozinha. Depois eu fiz um city tour também e me perguntaram se eu tava sozinha. Em Angra, sentou do meu lado no ônibus uma mulher que era, enfim, falava espanhol.
E aí ela, está sola? E eu, sim. E ela, mas tão pequenina, quantos anos nasce? E eu, 27. E ela, aparenta menos, aparenta 18, 19. Aí ela quis dizer, tipo, eu achei que tu tinha menos, achei que tu tinha 18, 19. Então eu achei que, né, era muito cedo pra te estar viajando sozinha, não sei o quê. Mas, enfim, sobre isso que eu quero falar é o seguinte. Então vieram muitas, né, por causa desse texto. Aí as pessoas começaram a me questionar, tipo, tu tava na casa da tua melhor amiga, então tu não tava sozinha. Gente, minha melhor amiga tava trabalhando. Então, eu fui pro Cristo sozinha. Eu fui pra Angra sozinha. Eu fui pro Saara sozinha. Eu fui caminhar sozinha. Fui pra praia sozinha. Eu fiz tudo sozinha. O que eu não fiz sozinha foi o que ela podia estar me acompanhando. Tipo, sair de noite. Mas mesmo assim, coitada, tava cansada, né? Por causa do dia de trabalho. Então também ela não aproveitou muito. Mas se esforçou muito pra ficar comigo. E aí as pessoas meio que quiseram descredibilizar o meu texto. Teve gente falando que eu tô me achando muito só porque eu voltei do Rio. Sendo que, gente, eu já fui pro Rio outra vez, sabe? Mas é que, na verdade, o que muda é a imagem das pessoas em relação a gente. Porque as pessoas não esperam que uma mulher preta vá fazer isso. E aí é que gera um estranhamento. E aí é que gera a polêmica. E aí é que gera comentários tipo, tá de folguinha. Tá se achando. Tem erro de português naquele texto ali, tu viu? Achei que ela exagerou um pouco também, né? Não era pra tanto. Pegou meio pesado. Enfim, as pessoas sempre vão achar algo pra criticar. E só que basta olhar pra vida dessas pessoas pra dizer, tipo, cara, cuida da tua vida. Porque a tua vida também não é perfeita. Bem pelo contrário, sabe? Te organiza. E o que dói nessas pessoas que não têm a vida perfeita e vão lá falar coisinhas por trás, é que, enfim, eu não me importo. Mas aí você vai me perguntar, cara, se não te importa, por que tu tá fazendo esse vídeo? Primeiro, pra sempre deixar claro, e eu amo deixar claro. Cara, quanto mais vocês surtarem, mais eu vou fazer. Eu não vou deixar de me expor nas redes sociais, de fazer os meus stories, de fazer os meus vídeos, de fazer os meus fios, de fazer meus textão, entendeu? Não vou deixar. Não vou deixar. De expor as minhas opiniões. Quem não gostou, entendeu? O unfollow é serventia da casa. E também pra dizer que, tipo, cara, se fosse uma pessoa branca no meu lugar, isso jamais seria uma questão. Eu teria o dobro de comentários no meu texto dizendo, que mulher corajosa, força, nossa, que guerreira, feminismo é sobre isso, que mulher empoderada. Mas ao invés disso, eu tenho tipo, tem um erro ali. Mas achei nada a ver. Não, mas sozinha ela não tava. Ela foi pra casa da melhor amiga dela, então ela não tava sozinha. Como é que é? Não. Com certeza ela foi viajar pela empresa. Ela não ia ter dinheiro pra fazer isso. Ou... Não, quem deve ter pagado é o pai dela. Com certeza, porque, né? Ou também... gente... Ed caiu o cu da bunda. Ou também... não, tinha um macho por trás. Nossa, certeza. Não dá ponto sem nó. Tinha um macho por trás. Não viu que todas as fotos eram tiradas? Gente, eu contratei pacote de fotos em Angra. No Cristo, eu fiz amizade com a galera ali da van, porque daí foi mais fácil, porque em Angra tinha muito gringo, mas mesmo assim eu fiz um grupinho de amigos. Inclusive tenho um amigo agora em São Paulo e em Brasília. Mas no City Tour do Rio, era um grupinho menor. E sozinha só tinha eu e um velho lá. Então eu fiz amizade com os casais que estavam lá, com as famílias. E aí eu ajudava tirando foto deles e eles tiravam foto minha, foi assim. Aí as pessoas, sei lá, cara, coitadas. É de dar dó. E aí é isso. Aí eu tenho passado por esse tipo de comentário, que é muito desnecessário. Eu faço questão de falar, porque eu sei que se eu fosse uma pessoa branca, nada disso estaria acontecendo. Faço questão de deixar claro, você, pessoa branca, que está questionando
a minha viagem, que tá questionando o meu texto, que tá questionando o jeito que eu falo, os conteúdos que eu faço. Pensa se tu faria a mesma coisa se fosse uma pessoa branca no meu lugar. Pensa bem. Porque tem gente aí que acha que é antirracista e tudo mais, mas tá aí disparando ódio gratuito em relação a mim por puro recalque. Então, se liga, né? Se liga, como diz a Regina Roca. Agora, o que mais que eu tinha que falar? Gente, eu fiz esse vídeo tantas vezes, mas estava em 4K e aí ele só grava 8 minutos em 4K. Que tristeza. Mas o que eu tinha pra falar mais era isso. Cara, eu não posso fazer nada se a tua trajetória foi diferente. Cada um sabe de si. Só me respeita. Eu vejo que tem um recalque gigante da geração anterior que não pôde viver muitas coisas ou que não teve força para viver muitas coisas, que escolheu estar em um relacionamento desde cedo. Teve gente que só emendou um relacionamento atrás do outro porque não consegue ficar sozinho e em nenhum momento parou para pensar, cara, vou me cuidar, vou me tratar, vou viver um pouco mais da minha independência e depois eu vou achar outra pessoa. Mas a minha geração, eu acho que tem uma consciência maior em relação a isso. A gente busca, sim, fazer terapia. Inclusive, eu faço há anos, há 5 anos eu faço terapia. A gente busca estar organizada mentalmente, financeiramente. A gente vai atrás dos nossos sonhos. A gente não fica esperando o que os outros vão pensar. Cara, se eu ficasse esperando ter um marido para fazer uma viagem, ter um marido para sair de noite para dançar, né? Ter uma companhia, ter alguém. Cara, eu não ia fazer nada, eu não ia viver. E a verdade é que a gente nasceu sozinho. E eu sempre falo isso. Ai, mas tu foi pra show, tu foi sozinha? Que isso daí também eu já ouvi muito, né? Também foi outra polêmica, eu ir no show do Zeca Pagodinho sozinha. Cara, eu nasci sozinha. Aí eu podia ter ido contigo, cara, eu não queria. Não te convidei, eu gosto de sair sozinha. Lá no Rio eu só não saí sozinha porque minha amiga tava super disponível pra sair comigo. Mas se não tivesse também ia ficar. E eu ia sair sozinha. Sabe? Então, tipo, eu não tenho problema com isso, mas as pessoas têm. E aí elas vêm jogar as suas fragilidades, as suas, né, os seus calcanhares de aquilo, calcanhares de aquilo, as suas dores de cotovelo em mim. E isso, cara, isso eu não vou admitir, não vou aceitar, não vou me calar, vai se tratar. E é isso que eu tinha pra dizer. Outra coisa, uma coisa que me ajudou muito, assim, que me ajudou muito a voltar e tá bem, e tá legal, porque assim, eu tenho pavor que fiquem distorcendo a minha imagem. Eu não gosto que falem em relação à minha imagem, que falem em relação ao que eu sou. Então, isso é uma coisa bem difícil pra mim lidar. E uma coisa que me ajudou muito foi a roda de conversa que eu participei. Logo que eu cheguei no Rio, a minha amiga tinha que trabalhar na FLUP, que é a Feira Literária das Periferias. E lá ia ter o lançamento do livro da Aniele Franco, tá aqui o livro, autografado inclusive. E ela autografou pra mim, foi muito legal. Mas o fato é, antes da sessão de autógrafos do livro, teve uma roda de conversa de mulheres pretas e a Aniele tava lá e tudo mais. E elas falaram sobre os estereótipos da mulher preta, sobre a luta por direitos iguais, sobre estar organizada mentalmente, financeiramente, como é difícil viver nessa sociedade assim, quando a gente não é o rastro do tacho. Porque é isso. Essa é a dificuldade da sociedade, entendeu? De aceitar. Cara, é muito difícil pro homem branco, que tá lá em cima, que tá no topo, ver uma mulher negra correndo e se igualando a ele. Cara, isso é muito difícil. Isso é muito difícil pra eles. Mas assim, problema deles, tá ligado? Problema deles. Então as pessoas, na verdade, tudo isso que eu quero dizer, espero que dê pra entender. Ah, tá, primeiro. Então rolou essa roda de conversa. Isso me fortaleceu, isso me deu um gás, isso me deu um respiro. No final da roda de conversa eu fiz assim, ó, me centrei de novo na minha cabeça, nos meus objetivos, no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que alcançar. Porque eu vivo hoje numa rotina extremamente desafiadora numa empresa que é conservadora, numa empresa que a princípio no administrativo só tem eu de pessoa preta. E é uma empresa gigante,
e que é no interior, então 2 vezes por semana eu vou pra lá, e às vezes é como se eu estivesse viajando no tempo, porque eu escuto tipos de comentário racistas, classistas, homofóbicos, sabe? Todo tipo de lixo que vocês podem imaginar. E claro, quando eu assinei o contrato, eu também internalizei pra mim mesma que eu entraria de um lado e sairia do outro. Mas ao final do dia, às vezes a carga é tão grande que pesa na gente, sabe? Fica guardado. Então essa roda de conversa pra mim foi assim o oxigênio que eu precisava pra terminar esse ano. E pra depois entender que esses comentários, esses burburinhos, essas besteiras que estão falando em relação a mim, sabe? Não fazem o menor sentido. É tudo dor de cotovelo. Até esqueci o que eu tava falando antes, que eu ia entrar em outro viés. Mas eu falei da feira literária, desse... Ai, eu tenho pavor desse barulho, eu não sei se vocês estão ouvindo, tomara que não. De fazer massa, comida, sabe? Alguém tá fazendo alguma coisa aqui na... Ah, tá, como eu ia dizendo. Então, é isso, sabe? O que dói nessas pessoas é ver a gente organizada. Porque a mulher preta, durante muitos anos, né, e infelizmente ainda ocupa as posições de subemprego, de miséria, condições de miséria, falta de saneamento básico, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, muitas são mães solo e cedo. Então, eu não estar em nenhuma dessas categorias, estar numa categoria de uma pessoa, né, que tá de boas, que tem uma boa casa, que tem um padrão de vida legal, cara, isso incomoda muito. Só que assim, o meu pai e a minha mãe, eles trabalharam muito para que aos 27 anos hoje eu possa ter, ou melhor, para que eu pudesse nascer em outra realidade, porque a realidade deles também não foi fácil. Então, a minha família, né, assim como a de todas as pessoas pretas, tem uma história de luta muito forte para que hoje eu possa dizer que eu tô num emprego legal, para que eu possa manter um padrão de vida legal, para que eu possa fazer uma viagem legal. E é isso que dói nas pessoas, sabe? E tem muita gente aí achando que não é racista, mas, cara, se surpreendeu muito, num nível absurdo, com a minha viagem, quando na verdade viajar é uma coisa normal. É só tu ir lá comprar passagem e viajar e acabou, sabe? Então a questão não foi a folga, a folguinha, que nem teve gente que falou. A questão não foi, sabe? A questão não foi a viagem, a questão foi uma pessoa preta fazendo isso. E é isso que eu tinha pra falar. Reflitam sobre as opiniões de vocês, sobre o que vocês estão pensando e usando de ironia aí pra tentar diminuir a minha trajetória e etc. Porque, cara, não vai funcionar, comigo não se cria, tá? Sou forte o suficiente mentalmente, psicologicamente, treinada pra enfrentar. Tá com algum problema comigo, vem falar comigo. Às vezes eu sou obrigada a dar uma de Jojo aqui, porque, cara, vão se tratar, vão pra terapia. Se te doeu tanto assim a minha viagem, faz a tua, sabe? Ou resolve aí o que tem de problema na tua vida. E é isso. Próximo vídeo eu vou falar sobre como eu fiz para me organizar financeiramente para viagem, quais foram os lugares legais que eu visitei, ou lugares que eu já visitei também, acho legal falar, que eu visitei antes da minha última viagem, que eu nunca falei, e que, enfim, é dica, né, gente? Tudo é dica de viagem. E é isso. Beijo. Tchau.